Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula. Na aula de hoje nós vamos aprender como usar o multímetro e as suas devidas funções, tá bom? Antes, eu queria apenas dizer para você algumas informações essenciais. O que é tensão? O que é tensão? Tensão é o diferencial entre dois pontos. Tensão é a potência diferencial entre dois pontos, tá bom? Então, para que você entenda, vamos supor aqui que aqui é uma caixa d'água interligada por um cano e aqui é uma outra caixa d'água, ok? Vamos supor que essa caixa d'água aqui está bem cheia e essa aqui já está um pouco vazia. O que é tensão? Tensão é a diferença entre esses dois pontos, certo? Então, a diferença dessa caixa d'água para essa, né? Existe uma diferença e existe um potencial, e como ela está no alto e está mais cheia, existe um potencial dela chegar aqui e encher muito mais rápido. Esse potencial de empurrar a água, né? Então vamos lá, nós temos a água aqui. Então, pelo fato dela estar mais alta, ela vai ter uma vazão maior, um potencial maior de ter uma pressão maior. E isso é como acontece com a tensão. A tensão maior é um potencial maior. E a tensão é a somatória desses dois pontos, é o diferencial entre esses dois pontos, tá? Então aqui está mais cheia, aqui está menos cheia. Essa diferença entre elas é a tensão, tá certo? Então isso é tensão. A unidade de tensão é medida em volts, tá bom? Então vamos supor que aqui nós temos um registro. Então, quando esse registro está fechado, a água não vai descer, mas quando esse registro é aberto, a água vai fluir. Essa fluidez, esse percurso, essa vazão, ela tem um nome. Ela chama corrente. É a corrente que nós temos como unidade ampere, ok? Ampere. Então, vamos começar falando sobre amperagem. Então, é como se eu pegasse aqui e colocasse aqui, se isso aqui fosse um fio, e eu faço aqui, quando tem fluxo de elétrons, quando tem consumo, então eu tenho corrente, tá bom? Resumindo, tensão é o diferencial de potência entre dois pontos. Vamos primeiro falar sobre corrente. Nós já vimos que corrente está aqui na escala, é a letra A. Essa ondinha significa corrente alternada, a gente vai falar já, tá bom? Nós temos aqui nesse amperímetro um perímetro simples, e nós temos aqui primeiro A de amperagem, 20 amperes, 200 amperes e 1000 amperes. Ele mede a quantidade, o fluxo, o consumo do equipamento. Igual no desenho. Se o registro estiver fechado, não vai descer a água, então não tem corrente. Trazendo para a nossa analogia. Mas se o registro estiver aberto, então tem fluxo de água, então tem corrente. Em outras palavras, se o equipamento estiver ligado, você vai medir e vai ter corrente. Se o equipamento não estiver ligado, se o equipamento estiver ligado, você vai medir e vai ter corrente. Eu tenho aqui para vocês, eu trouxe uma furadeira, beleza? Nós temos aqui uma tomada, certo? Eu vou ligar, tem um fiozinho aqui que eu vou usar para medir o consumo. Vou ligar aqui. Então, para medir o fluxo de corrente, eu venho aqui. Coloco na opção, coloquei para 20 aqui, e ele deu 0. Por que tem 0?
porque não está tendo fluxo. Mas a partir do momento que eu ligar o equipamento, eu tenho um consumo, eu tenho um fluxo, eu tenho um consumo e por isso existe o fluxo de elétrons de corrente. Normalmente você vai usar no ar-condicionado, né, chegou no equipamento, essas informações, quando você começa a fazer um atendimento, você já precisa já começar a medir a corrente do compressor. Por exemplo, você não sabe se a quantidade de gás está boa. Lógico, a gente olha no manômetro, mas deixa eu olhar a corrente. Aí você vê na etiqueta da máquina que a corrente do equipamento é 19 amperes e você vê lá o consumo da máquina através da corrente, da função, e você percebe que está com 9 amperes, de 9 para 19, lógico que esse 19 seria um horário, seria em situações de pico, com temperaturas extremas, mas você entende que a máquina não está consumindo, esse compressor não está tendo esforço para, então é uma pista, tipo, eu posso colocar um pouco mais de gás se eu achar que está precisando, mas se eu tô a máquina está desarmando por alto, você não está conseguindo, você tem por obrigação verificar a corrente. Vai lá nos bordes do compressor, mede a corrente, para você saber o consumo, se está excessivo, para você saber, pô, essa máquina está forçada, essa máquina não está legal. Não te dá todas as informações, mas te mostra um caminho para você resolver o problema do equipamento. Então, corrente, ok. E logo embaixo nós temos duas tensões. Essa aqui é a tensão alternada e essa é a tensão contínua. A tensão alternada é a tensão que vem da rede elétrica. É uma tensão que ela varia entre positivo e negativo. Isso significa que vamos supor que isso aqui é um cabo, tá, pessoal? Um cabo. Ora ela é positiva e ora ela é negativa. O mesmo cabo, então ele fica positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Então eles ficam eletricamente positivo e eletricamente negativo. Só que a variação é tão rápida que em 1 segundo isso acontece 60 vezes. Mas por isso nós falamos que nós temos uma frequência de 60 Hz. Então, é isso que acontece em 1 segundo. Esse ciclo de ela vir, ficar positiva, descer e ficar negativo, isso acontece na nossa energia 60 vezes por segundo. Então, 1 segundo, já aconteceu 60 vezes. Então, é muito rápido, né? Esse aqui é o gráfico que se dá quando se mede essa oscilação. Ela é positiva e negativa, tá? E desse ponto até esse ponto, nós temos um ciclo completo. E no momento que ela é positiva, nós chamamos de semiciclo. E até esse meio percurso, nós chamamos também de semiciclo negativo, semiciclo positivo. Então, ela zero positivo, zero negativo, então ela faz isso. Essa é a corrente alternada. A corrente alternada você só vai encontrar na energia que chega no equipamento, na energia que chega ali na máquina, nas tomadas, é aquilo que vem da concessionária, tá? E é assim que a gente mede. Vamos lá? Vamos ver. Aqui, pronto. Ok? Então é aí com ela que você mede. Eu tenho aqui também. Vou energizar essa placa eletrônica. Então, vamos supor que você chega ali no evaporador e ele não está ligando. Então, esses dois cabos são os cabos de alimentação do evaporador. Esse pino aqui e esse aqui são os mesmos. E eu vou verificar se está chegando tensão. Opa, está chegando tensão, mas o equipamento não quer ligar de jeito nenhum, não dá sinal de vida. É muito provável que essa placa danificou.
Dá para você também com atenção, dá para você saber também com atenção se o fusível tá bom. Muito simples. Eu coloco um contato aqui, entrada tem tensão, saída tem tensão. Esse fusível tá bom. Então, nessa parte inicial aqui da placa eletrônica, ela é corrente tensão alternada. Daqui para frente, depois desses diodos, todas as placas têm esses 3 diodos e um capacitor no final. Toda a placa, ela não usa essa tensão para ligar seus processadores, tá? Isso daqui não funciona com alta tensão e muito menos com tensão da rede alternada. Então, o que eles têm que fazer? Toda a placa tem que reduzir e transformar a tensão alternada em contínua. Então, qualquer outro ponto depois desses diodos, você só vai encontrar corrente e tensão contínua, tá bom? Mas eu vou falar sobre corrente contínua. Então, a corrente contínua, ela é diferente da corrente alternada porque ela é contínua. Num gráfico, ela traça uma linha reta, ok? No gráfico, ela traça uma linha reta. Quais são com que eu posso, que equipamentos eu tenho corrente contínua? Você vai encontrar em baterias, tá? Aqui nossa apostila, justamente essa parte, a parte. Então tá aqui. Você vai encontrar em baterias, bateria de carro, bateria de moto, placa solar, todas elas encontram corrente contínua. Nas placas eletrônicas também, como eu disse, mas após os diodos, toda a placa você vai ver essa situação. Toda a placa poder usar essa tensão que vem da rede, ela precisa retificar, ela precisa diminuir e retificar, transformar essa tensão em corrente contínua para poder ser usada nos outros setores da placa. Então, para você medir, por exemplo, uma pilha, você só vai conseguir medir em corrente contínua, e aqui no amperímetro seria essa função aqui, tá bom? 20 volts, 200 volts. Então, se eu fosse medir uma bateria de um carro, é 12 volts, 9 volts, né? 9 volts. Eu mediria aqui, tá? Então, você escolhe aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma pilha. Então, eu quero saber a tensão dessa pilha. Jamais vou vir aqui. Eu tenho que vir em corrente contínua, porque a pilha, coloco um polo aqui, coloco outro polo aqui. Vamos ver. Tá na luz. Tá na luz aqui, ó. Olha lá, essa pilha está com 1.3 volts. Por que está com ponto negativo? Porque eu coloquei no polo errado. Então agora o ponto negativo, o positivo está no ponto certo e aí vai dar 100 ou menos. Isso é muito importante. Já chegou situações de vai acontecer com você de ligar alguma placa e ela vem com uma fonte, né? Aqui na fonte do computador, por exemplo, ela vem aqui com um terminal, fonte do computador corrente contínua. Então tem uma plaquinha aqui que faz essa retificação, baixa tensão e transforma em corrente contínua. Então vai acontecer muitas vezes você ter que chegar a ligar algum equipamento, uma placa eletrônica, automação, que ele não vem com esse terminal, ele vem com um cabinho solto. E qual o problema? O problema é que se você energizar qualquer placa, esse aqui mesmo, essa fonte mesmo aqui, se eu corto esse cabo aqui, aí eu vou emendar, eu emendo invertido, eu vou colocar aqui vai ficar positivo e aqui dentro vai ficar negativo. É o contrário, lá dentro é positivo e aqui é negativo. E eu conecto no meu computador, eu queimo ele na hora. Então, quando você tem dúvida de saber se aquele cabo é negativo, ou até mesmo você está mexendo num carro lá, você quer saber se aqueles pontos são negativo ou positivo, muito simples. O amperímetro te dá a dica, ó, tá invertido. Vamos ver agora? Ela tá invertido. Então eu sei que esse polo aqui, esse aqui é o cabo negativo, positivo, deu negativo lá, então significa que está invertido. Então é muito importante essa informação do menos, que de repente se você precisa descobrir se alguma coisa é negativa ou positiva, você consegue descobrir também um amperímetro.
Aqui na placa eletrônica, como eu disse para vocês, na sua entrada ainda é tensão alternada, mas depois ela retifica e transforma em tensão contínua. Todo capacitor ele está sempre interligado entre um polo negativo e um polo positivo, então eu posso tentar medir, vamos ver se eu consigo, em algum ponto da placa que seja corrente contínua. Então eu peguei minha placa aqui, eu vou medir aqui nesse capacitorzinho aqui, está em corrente contínua, 20 volts, e eu tenho lá 2,9 volts. A luz está atrapalhando. 2,9 volts, tá certo? Se eu colocasse em tensão alternada, tá vendo que eu não tenho um valor meio doido, 0,04? Não dá certo, porque não é a tensão correta. 2,9 volts, ok? Então, é para isso que serve a... é assim que utiliza o amperímetro em corrente contínua e alternada. Bom, o próximo passo seria medição de diodo. Na verdade, todos esses aqui dá para você usar para medir, por exemplo, para medir um fusível, um sensor, alguma coisa você consegue medir. Mas teste de diodo seria basicamente isso daqui. O diodo tem um diodo aqui na placa. Um lado ele tem que dar passagem e o outro lado ele não deve dar. Então esse diodo está ok. Porém, dá para você medir. Eu quero saber se esse fusível está ok. Dá para medir no teste de diodo? Dá, porque ele vai liberar a passagem. Aqui é a continuidade, serve também para me descobrir se esse fusível está bem. Então, o amperímetro envia uma tensão pelo polo positivo, se ele tiver um retorno pelo polo negativo, apita. Um exemplo aqui, vamos saber se esse cabo aqui está rompido, né? Você chega no equipamento, está rompido. Então eu posso testar a continuidade e descobrir também qual que é o cabo branco aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu peguei o cabelo. Vamos ver, coloquei nenhum. Não é esse. Apitou. E o outro lado tem que apitar aqui. Apitou. Então eu consigo saber que esse cabo está bom, né? Então ele não está rompido. Se tivesse rompido, não apitaria. E é assim que a gente usa o amperímetro. No teste de resistência, nós temos aqui 2K, 20K, 200K. Você vai usar esses testes, por exemplo, para testar sensores. Sensor de temperatura, por exemplo. Como que funciona o sensor de temperatura de ar-condicionado? Aquele sensorzinho que vai na evaporadora, sensor de temperatura, sensor que vai na tubulação. Ele funciona da seguinte forma: normalmente ele tem um valor de resistência e às vezes você consegue esses dados nos manuais, né? E vamos supor que ele é um sensor de 10K, tá? K ohms, né? E aí você vai pegar um amperímetro e vai medir. Você quer saber se esse sensor está ruim? Deu um alarme na máquina lá de sensor, você vai fazer o quê? Você vai medir em resistência. Aqui, começa a ser de 10K, então vai para 200. Como é que funciona um sensor de temperatura? Quando ele é 10K, segundo o fabricante, e a base que é uma temperatura de 24 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, ele tem que estar meio que perto de 10 graus, 10K. Então, tem que medir aqui, ele tem que gerar um valor ali 9,6, 10,1.
tá? Então, mais ou menos isso, 10,8, tudo bem. Quando que um sensor está ruim? Se você chega aqui para medir, está na temperatura ambiente de 24 graus, você sabe que o sensor ele é para 10K. A máquina está com alarme de sensor. Você chega aqui para medir, ele dá um valor de 5 ou um valor de 15, 18, esse sensor está ruim. Só para você entender como que funciona o sensor. Com 24 graus ele tem que estar com 10K, se ele for de 10K, tem sensor de 5K, tem sensor de 2,5. Quando você segura ele na mão, nosso corpo tem 36 graus, então ele vai ter que começar a aquecer. Cada sensor funciona de um jeito. Algum sensor, quando começa a se aquecer, ele vai baixando, ou ele pode subir. Então você tem que, quando você pegar um perímetro e colocar no sensor e aquecer ele, ele vai ter que começar a modular sozinho a sua resistência, significa que ele está bom. Porém, os valores não podem ser muito ultrapassados. Às vezes você pode até pegar um outro sensor para você fazer uma comparação. Então, nesse setor do amperímetro que você vai utilizar para medir as resistências. O que é resistência? Vamos supor aqui que isso aqui é um cano de água e isso aqui é um registro, tá? E a água está aqui, tal. A água está aqui, só que esse registro está fechado. Se falando de amperímetro, de resistência, então a nossa resistência aqui é zero. Não tem passagem. A resistência não tem um valor de resistência, tá certo? Mas vamos supor, nesse caso aqui, né, do jeito que está aqui no desenho, ficaria assim, um ponto alguma coisa, não tem nada, não tem nem valor nenhum, não é nem zero. O valor zero ainda é o valor, ele não tem valor nenhum. Mas vamos supor que esse registro abriu aqui 5%, então ele liberou um pouco só. Então isso, ele é um resistor, ele está resistindo, ele está não deixando passar 100%. Então, aí eu meço aqui, eu vou ter um valor de resistência. Aonde que eu vou ver bastante isso daqui? Aqui na placa eletrônica. Então, é isso que esses carinhas aqui fazem. Os resistores. Ele está aqui, ele tem a sua coloração, que existe uma tabela para você saber qual é o valor de resistência de cada sensor, de cada resistor. Qual é a função dele? Fazer o que eu fiz no registro. Não deixar passar, resistir ou deixar passar só o necessário para que ele foi projetado. Então, o valor de resistência desse resistor, vamos ver se vamos conseguir medir. Vamos ver. Não, vamos aqui. Olha lá. Então, o valor de resistência desse resistor, 0,09. Deixa eu colocar para 2K. É um resistor de 100 ohms, né? Tá certo? Então, é para isso que serve, é isso que é sentido de resistência. Porém, você vai testar um compressor. Como é que testa um compressor? Você vem aqui em continuidade, né? E aí você tem que colocar entre os bornes do compressor, todos têm que apitar, na carcaça não tem que apitar. Porém, às vezes você vai perceber que deu ok aqui, deu ok aqui, deu ok aqui, o que a gente vai fazendo? Aconselho aqui, você ir subindo e ir testando. Testa no borne e na carcaça, testa no borne e na carcaça, testa com borne na carcaça. Nenhum deles pode dar. Que às vezes a resistência está maior, né? Às vezes aqui na continuidade não vai pegar, mas talvez aqui em 2000 kΩ pode ser que pega, tá bom? Esse botãozinho que tem aqui do lado, ele tem uma função. Ele registra o pico de corrente. Todo compressor, quando ele funciona, ele tem um pico de corrente. Todo compressor, quando funciona, ele tem um pico de corrente. Esse pico, por exemplo, um compressor de 15 amperes de funcionamento, quando ele liga o compressor, aquele comunzão, né, que usa contatora, sem ser o inverter, porque o inverter não tem pico, ele acelera do zero e vai acelerando. Então, ele tem um pico, e esse pico muitas das vezes pode ser muito alto
e pode cair um disjuntor. Você pode pegar um equipamento, na partida está caindo, você me registra o pico. Então eu vou colocar na escala de 200, vou deixar apertado e vou registrar o pico. Olha que ele ficou parado, ó. Então significa que o pico de amperagem dessa furadeira foi de 0,5. Então, ou se eu colocar na escala, deixa eu ver se ele vai alterar, 0,5 amperes é o pico. Então, para isso que serve esse botão. Muito cuidado, que às vezes você vai medir, ele está apertado, então ele pode te atrapalhar. Ó, zerei ele, ok? Um cuidado que a gente tem que ter com o perímetro. Às vezes você está ali, coloca ele em algum lugar, quer medir tensão. Toma cuidado que esse cabo às vezes pode soltar, né? Esse daqui tem até uma proteçãozinha, mas ele pode se soltar e relar ali no seu corpo, você levar um choque, ok? Então, basicamente, essa é a primeira aula de amperímetro, como utilizá-lo, e nas próximas aulas nós vamos utilizando ele aí, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.